Ale, que currículo, hein, cara? Isso daqui é só um resumo, né? De tudo Eu aí. fiz bastante coisa. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Conta como é que você começou. Nossa, eu comecei no esporte muito cedo. Eu comecei com 4 anos. Eu tenho asma. Então, aí, como todo mundo antigamente, tem que fazer esporte. E tem que fazer esporte até hoje. O esporte serve para muita coisa. É prevenção de é prevenção de várias doenças. E a asma é uma delas. Realmente ajuda bastante. Então, eu comecei na natação. Meu primeiro esporte foi natação. Minha mãe me levava para nadar lá no Corinthians, um frio desgraçado. Eu ia toda manhã, piscina aberta. Me ajudou bastante. Mas começou a ficar muito difícil da gente ir. E aí eu migrei. Pertinho de casa teve um projeto no CT lá da Moca, lá, de ginástica olímpica. Hoje é ginástica rítmica, né? Aí teve um projeto lá de ginástica olímpica e a minha mãe me inscreveu. Eu fiz uma aula teste e adorei. E comecei a fazer ginástica olímpica. Ginástica olímpica. É, paralelo à natação. A natação eu nunca parei. Adorava nadar, mas eu comecei a fazer ginástica olímpica e me dei super bem. Participei da equipe de competição de ginástica olímpica lá do pessoal. Que legal. E a minha vida era treinar, nadar, estudar. Eu só fazia isso. E adorava. Comecei a participar de um monte de competição, fui super bem nas competições, estava até me destacando. Só que eu comecei a sofrer muito bullying por conta da atividade esportiva que eu tinha escolhido. E isso começou a me atrapalhar muito na escola. Na rua era impressionante. Eu era... O menino zoado da rua era eu, assim. Porque você fazia ginástica Porque eu olímpica. fazia ginástica olímpica. E isso começou a ficar pesado. E não era o bullying só verbal. Não era só uma agressão. Não era... Saiu do nível da zoeira. E eu comecei a sofrer agressão física. E isso começou a afetar não só a mim, mas começou a afetar os meus pais. Sim. Eu comecei a me tornar uma criança extremamente triste. Porque naquela época, diferente de hoje, as crianças brincavam muito na rua. E eu brincava demais na rua. Era muito gostoso. Mas pra mim aquilo virou um inferno. Porque eu era muito maltratado, de verdade. Ao ponto de me jogarem dentro do bueiro. Os meus amiguinhos me jogaram no bueiro uma vez. E o meu pai assistiu isso da sacada da nossa casa, da minha antiga casa. Você lembra quantos anos você tinha? Eu já devia ter uns 7 anos. De 7, 8 anos, mais ou menos. Eu já era mais grandinho. E aquilo foi, pra ele, foi um choque muito grande. E a atitude dele foi muito legal. Eu tive que ser resgatado desse bueiro, porque eu caí literalmente no bueiro e não dava pra me pegar. Eu lembro que teve que chamar, acho que, bombeiro, alguém me tirou de lá de dentro. Foi tão absurdo que isso meio que apagou, assim, eu não lembro. E o meu pai teve uma conversa muito séria comigo. Ele falou, olha, você precisa aprender, no mínimo, a se defender de uma situação dessa. Você não precisa agredir ninguém, mas você precisa aprender a lidar mediante uma situação dessa. E você não tá sabendo fazer isso, porque eu não vou conseguir te proteger de tudo, eu não vou estar perto de você o tempo todo. E não é só aqui, é pro resto da sua vida. Se você não começar a tomar algumas atitudes agora, você não vai conseguir enfrentar a vida. E eu nunca mais esqueci disso daí. E na minha sala, na escola, tinha um menino que lutava. Ele lutava taekwondo. E ele sempre falava, e podia levar um amiguinho para poder assistir a aula, para poder fazer uma aula teste. E ele falava isso direto com a gente lá. E esse cara, ele era meio temido na escola, assim. A gente morria de medo dele. Porque ele era o único cara que lutava. Então, nunca ninguém mexia com ele e tal. E eu era muito próximo ele chamava Júlio César. Eu era muito, muito amigo do Julinho. E eu comentei com ele o que tinha acontecido. Ele falou, não, vamos lá. Meio Cobra Kai a história, assim, mas é verdade. E ele me levou pra fazer uma aula. E eu adorei. Foi paixão à primeira vista, assim. Eu simplesmente falei, é isso que eu quero. Que legal. Comentei com meu pai. Ele falou, é isso mesmo que você quer? Eu falei, é. Como eu já tinha muita facilidade com o esporte, ele falou, então, tudo bem. E eu lembro que ele me deu a matrícula e o uniforme. O nosso uniforme não chama kimono, chama dobô. Ele me deu a matrícula e o dobô de presente de aniversário. Então, eu ganhei de presente de aniversário o melhor presente da minha vida, que foi o que traçou o resto da minha vida e que me norteia até hoje, de 8 anos. A matrícula e o meu primeiro dobô foi o meu presente de aniversário e eu tô até hoje com isso daí. Foi por conta de bullying, que é um assunto extremamente atual, e eu já sofria isso lá atrás, quando eu era criança.
Então, a minha trajetória dentro da arte marcial começou por conta disso.